Fala galera, final de jogo, quero saber como é que tá o teu coração. Tá bem, tá batendo legal? Porque o meu aqui, ó, tava saindo pela boca, gente. Meu coração tava saindo pela boca, não aguentava mais aquele final de jogo e o juiz, 7 minutos de acréscimo. Eu não sei o que na cabeça dele teve no jogo para que houvessem 7 minutos de acréscimo. Eu só posso dizer com todo o respeito, né, que a internet merece, né? E a senhora mãe dele é um baita de um... Porque nada justifica 7 minutos, né? Não teve interferência de VAR, um jogo muito bem jogado, muito bem administrado, digamos assim, dentro do futebol. Então, era um jogo para no máximo, olha, no máximo 3 minutos de acréscimo. O mesmo tempo que ele deu no primeiro tempo, tá? Mas assim, preciso falar brevemente da partida de hoje, tá? Aqueles que abriram câmeras, celulares na internet na sexta-feira e crucificaram o treinador do Internacional, eu quero só dizer uma coisa. Imaginem se o Kudê não tivesse preservado o time na quinta-feira por jogo de hoje. O Internacional, que do meio do segundo tempo em diante morreu em campo, se esgotou, faltou perna. Imaginem se o time desgastado entrasse em campo hoje. O Flamengo ia passar por cima do Internacional. Porque o Flamengo ele tem o melhor elenco do Brasil. Tu olha para o banco de reservas e tem cada opção uma melhor do que a outra, tá? Então, aqueles que condenaram, que venderam uma história da carochinha para você, torcedor, de que o Internacional só perdeu para a Universidade porque não jogou com o time titular e que deveria ter jogado com o time titular e que não sei o que, barará. Revejam os seus conceitos. Revejam os seus conceitos porque ainda há tempo. Ainda há tempo. E eu disse, naquela ocasião, a atitude correta do treinador do Internacional. E se justificou em campo hoje. Se justificou em campo hoje. Foi um baita jogo, uma bela partida, um jogo digno de líderes de campeonato. O Internacional fez um primeiro tempo, com exceção da falha gigantesca do Zé Gabriel, fez um primeiro tempo de luxo. O Internacional fez uma baita partida, deu aula em campo de entrega, de esquema tático, de como jogar contra o melhor time do Brasil. Mas aí veio o segundo tempo. E para poder falar do segundo tempo, eu preciso pedir o teu like. Porque eu sei que tu vai ficar até o final para entender o que eu tenho para colocar para ti. Então, me facilita também. Soca o teu dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com todos os teus amigos, tá? E vem comigo aqui, vem comigo, porque o que a gente precisa falar agora é fundamental. E tudo que eu tenho dito tem se cumprido. Jogo após jogo, nós precisamos ler o jogo. Nós precisamos ficar de olhos abertos para o que vem acontecendo e o que evitar ali na frente. E é por isso que o Internacional mais uma vez levou o gol no final. É pelos mesmos problemas defensivos que joga Cuesta, ou joga Moledo, ou joga Zé Gabriel, e os mesmos problemas acontecem. Então é problema de posicionamento. O Kudê ainda não detectou esses problemas. Mas eu vou dizer para vocês que o jogo do Internacional foi perfeito até a metade do segundo tempo. Até metade do segundo tempo, eu vou dizer assim para vocês, eu não tinha um ai para falar do Eduardo Kudê. Tá? O Internacional ganhava com propriedade, abria 3 pontos em relação ao seu principal rival na busca pelo título brasileiro, que é o Flamengo, e jogava um partidaço. E aí vem as substituições por necessidade, por cansaço, por desgaste, tá? Que nós temos que entender, porém, as escolhas do treinador complicaram a partida e entregaram o jogo para o Flamengo. Então as escolhas do treinador, por isso que eu digo que menos 2 pontos na conta do Kudê, por causa das escolhas dele.
A proposta que o Inter colocou em campo hoje foi perfeita, foi magnífica. E foi muito bem executada até metade do segundo tempo. Mas, tu colocar Rodrigo Moledo e o Musto, tu já automaticamente puxa o Flamengo para dentro do nosso campo. E aí tu colocar o Potker, cara, tudo bem que o Galhardo tinha que sair, mas mesmo que tu não tenha peças com muita qualidade, peças que a gente possa comparar com as do Flamengo, o Internacional tinha outras alternativas para entrar em campo. E não só na questão do Potker, mas a insistência no Musto, ela compromete demais, porque o Internacional terminou o jogo com 9 em campo. Porque Musto e Potker, eles são diminutivo, eles não são somatório para absolutamente nada. E o Potker não foi capaz de segurar uma bola durante o tempo que esteve em campo. Então, assim, no lugar do Musto, ele poderia muito bem ter colocado o Nonato, que fez uma baita partida. E aqui quem está falando é um crítico do Nonato. O Nonato fez uma baita partida lá no Chile. Poderia muito bem ter jogado naquele meio de campo para ajudar na marcação, na saída de bola. Poderia, e não o Musto. O momento que tu joga com 2 volantes, o Dourado e o Musto, Dourado ou Lindoso, independente de quem seja, tu joga com os dois na mesma linha, foi o que aconteceu, eles não sabem qual o espaço que precisam ocupar. E foi por essa desorganização entre os 2 volantes que aconteceu o segundo gol do Flamengo. Foi numa falha de posicionamento do sistema defensivo do Internacional. Mas, tá? Não vou bater mais em cima dessa tecla. Mas, volto a dizer, ele poderia ter colocado o Nonato no lugar do Musto, ao invés do Musto, digamos assim. E tu ter uma opção mais qualificada no meio de campo. E aí lá na frente mesmo, eu ainda não ter visto, mesmo que eu ainda não tenha visto nada que justifique todo aquele status, né, que foi criado em cima do Peglo, tu poderia ter colocado o Kudê, tu poderia ter colocado o Peglo no lugar do Potker. Porque o Potker a gente já sabe o que vai fazer. O Peglo a gente tem uma expectativa que uma hora vai apresentar um grande futebol. Então essas são as minhas ressalvas. Saldo positivo, o Inter se mantém líder, né, no saldo de gols em relação ao Flamengo, mas poderia sim ter saído com a vitória. O Internacional não ganhou um ponto hoje, apesar de ter sido um confronto excepcional contra o Flamengo, mas o Internacional perde 2 pontos porque vencia até os minutos finais. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com todos os teus amigos. Você é fundamental para o crescimento deste canal. E mais uma vez, gente, escutem que o pai tá on aqui, escutem que o pai tá on. Há meses eu venho falando certas coisas e elas vêm acontecendo, então dá essa credibilidade pro pai aqui, dá essa credibilidade para mim, porque eu tô merecendo a tua atenção, tá certo? Bom resto de domingo, bom início de semana para vocês e a semana seja abençoada para todo mundo, tá certo? Beijão no coração de vocês e até mais!